Olá, tudo bem com vocês? Como aplicar filtros semelhantes às consultas do SQL, mas num banco de dados no SQL, no Firebase Real Time Database? Vamos lá, vamos aprender? Eu poderia também, se eu quisesse, adicionar alguns filtros nessa lista. Por exemplo, eu quero exibir somente os produtos que se chamem café. Então, eu poderia colocar aqui na frente do nome, ponto, um equal to, e colocar aqui café. Na hora que eu executar, ele vai exibir para mim apenas os produtos que se chamem café. Porém, quando você estiver fazendo pesquisas, o ideal é que você adicione índices para que essas pesquisas fiquem mais rápidas. Em algum lugar aqui no Logcat, ele vai me informar isso. Ele vai me dar exatamente essa informação. Se você procurar aqui em algum lugar, ele vai dizer que o ideal é que você crie índices. Os índices, eles aceleram as pesquisas. É lógico que é legal que você crie índices apenas para nós que você utiliza com frequência. Para criar índices, eu vou aqui no Firebase, vou aqui nas regras. Aqui nas regras, anteriormente, a gente tinha colocado read e write como true, para que a gente pudesse escrever esses dados sem precisar fazer autenticação. A gente vai manter dessa forma, que eu vou colocar uma vírgula após o true, e aqui embaixo eu já consigo criar o meu índice. O que eu preciso fazer é dizer em qual nó que vai ser esse índice. O meu índice vai ser dentro do nó produtos. Eu coloco entre aspas, então. E dentro de produtos, eu vou abrir e fechar chaves, porque é dentro dessas chaves que eu vou adicionar o item, o índice que eu quero. Eu coloco entre aspas, ponto, index on. Então, aqui eu coloco entre esses colchetes os índices que eu utilizo com frequência. No caso, nome e preço. Aqui eu criei o índice, eu posso clicar em publicar. Beleza, está publicado. Agora eu posso rodar a minha aplicação novamente e o retorno desses valores vai ser mais rápido. É lógico que a gente só vai conseguir visualizar isso com um grande volume de dados, porque é exatamente para isso que serve o Real Time Database, para trabalhar com grandes volumes de dados. Então, é interessante que você crie um índice. Outro filtro interessante que pode ser feito aqui é a limitação do resultado. Eu posso colocar limit to first, limitar os primeiros, ou limit to last, limitar os últimos. Eu vou limitar essa pesquisa aos primeiros 3 itens. Nesse caso, quando eu rodar, ele me retorna apenas os 3 primeiros itens. Eu poderia também, ao invés de retornar uma lista de nomes, retornar uma lista de preços, bastando colocar preço aqui e aqui pro.get preço. A única coisa é que eu teria que fazer a conversão aqui de variáveis. Na hora de executar, eu recupero uma lista de preços. E aqui, como se trata de número, eu poderia colocar um outro parâmetro aqui de filtro, que é o start at. Nesse caso, eu vou colocar produtos que custem apenas mais do que R$20. Então, start at 20. Nesse caso, eu tenho apenas um que custa 45. Eu poderia colocar o end at, para exibir valores até 20. Então, nesse caso, ele me retorna valores menores do que 20. Eu poderia também combinar 2 filtros. Eu poderia colocar o start at 10 e colocar o end at 20. Nesse caso, eu vou exibir produtos cujo preço esteja entre 10 e 20. Então, eu exibo apenas valores entre 10 e 20 nesse caso. O start at,
Então, aqui eu vou voltar para nome. E aqui eu vou deixar apenas o pro get nome mesmo, recuperar apenas o nome desses itens. Tem uma chave a mais aqui. Bom, vou recuperar apenas os nomes novamente, que era a minha pesquisa inicial. E eu posso também usar o Start At com nomes, usando, por exemplo, a letra C. O único problema aqui é que eu preciso fazer uma concatenação por causa da acentuação da nossa língua. Então, eu tenho que fazer essa concatenação com o F8FF. Essa é uma conversão que eu preciso fazer para trabalhar com o texto. Então, ele coloca o Start At em C, então produtos a partir de C para frente. Então, no caso, é apenas o iogurte que tem acima de C. Eu poderia colocar o End At, então, Start At C, e aqui o End At em D, e fazer essa concatenação. Nesse caso, ele lista para mim somente produtos que comecem com C ou D, que no caso aqui é apenas café, cerveja e Coca-Cola. Então, esses são alguns dos filtros em que eu posso aplicar. Vou voltar aqui da forma como estava, listando todos os itens. Então, nessa aula, vocês viram como listar itens e alguns dos filtros que a gente pode aplicar no Firebase. Beleza? Vale um like?